Meu nome é Mônica Jacinto, eu sou professora da Rede Municipal de Nova Lima, trabalho com educação infantil e com estudantes com deficiência. Sou formada em normal superior, pós-graduada em psicopedagogia institucional e ensino da cultura africana e afro-brasileira. E, de certa forma, sou uma historiadora, né? E sou educadora para as relações étnico-raciais. Bem, eu vim trazer um pouco de reflexão, né, sobre a importância do negro na história de Nova Lima. E por que é uma reflexão, né? É uma reflexão porque essa importância do negro na história de Nova Lima é uma importância que ela está sendo ainda construída. Não é ainda uma importância reconhecida, né? A gente sabe, né? As pessoas sabem e reconhecem, né? Conseguem identificar a influência e a presença do negro em cada canto dessa cidade, né? Em cada coisinha de formação dessa cidade, cada cantinho. Nas ruas, nas diferentes construções, né? Mas a importância mesmo ainda está em construção, porque essa importância ela é invisibilizada. Não se reconhece o protagonismo do negro nessas construções, né? Na construção dessa história, da história dessa cidade. E não se reconhece por quê? Porque pouco se sabe da nossa história, né? Da história do povo negro dessa cidade. Conhece-se muito do que os ingleses fizeram, do que os italianos, do que os espanhóis fizeram. Conhece muito sobre essa ótica, principalmente a dos ingleses. Mas do povo negro, que é quem elevou esse chão, né? Quem construiu tudo isso, não se conhece, não se sabe a história. Se procurarmos, né, nas histórias, né, nos livros que falam sobre a história de Nova Lima, ou nos diversos artigos que a gente pesquisa na internet e encontra, né, sobre a questão da mineração, da formação do povo de Nova Lima, a gente vai encontrar muita coisa falando dos ingleses, inclusive sobre as formas e mecanismos, né, que os ingleses utilizavam para doutrinar, para modificar o comportamento e a cultura do povo negro, e principalmente do negro minerador, né? Mas a história, né, de resistência e de luta contra essa não doutrinização, a gente não encontra. Então, estudos muito recentes, né, de pesquisadores jovens negros de Nova Lima, que atuam nas diversas áreas do conhecimento, né? São professores, tem advogados, tem designers, psicólogos, né? A gente está com uma diversidade de jovens negros em diferentes áreas acadêmicas e são pesquisadores. Tem trazido, né, um dado bem recente que a partir de 1729 chegou um grande contingente de negros escravizados em Nova Lima. Vieram para as Minas Gerais, trabalharam na mineração e, é claro, chegaram em Nova Lima. Talvez por isso explica-se, né, que ainda hoje nós temos 70%, né, da população de Nova Lima sendo preta ou parda, ou seja, negra. Então, nós temos um contingente grande, né, de população negra no município de Nova Lima. E aí, eu acho que ninguém nunca se perguntou por que, né, um contingente tão grande de população negra em Nova Lima. De onde que veio esse povo? Talvez, né, a explicação esteja nesse fato, desse grande contingente de negros escravizados que vieram nesses anos, né, setecentistas aqui para Nova Lima para trabalhar na mineração. E como é um dado muito recente,
a gente não viu isso nos nossos livros, né? Os nossos estudantes novalinenses pouco sabem dessa história, não conhecem ou desconhecem essa história. Os nossos estudantes novalinenses negros, né, não se veem representados na história que é contada em nossas escolas, né? Eles não se veem representados porque ninguém fala disso. Uma outra questão, quando se fala nas nossas escolas de quilombo, e quando se fala, né? Quando se fala, porque geralmente é no mês de novembro, né? Uma ou outra professora, o educador, né? Que ainda, infelizmente, é sensível à questão, porque a gente teve toda uma questão de uma lei, né? Para ser implementada nas escolas, que trabalhe a temática, né? Racial, mas a gente sabe que essa lei ela não vem sendo trabalhada como teria que ser trabalhada, né? Ela não foi efetivada ainda em nossas escolas, a gente não consegue essa efetivação, a gente não consegue formação para que todos os professores trabalhem, né, essa questão no âmbito que ele tem que ser trabalhado, a gente não consegue que isso seja incorporado, né, em nossos currículos, mas ainda assim, em nossas escolas, um ou outro professor sensível à questão trabalha, quando chega no mês de novembro, vai se falar em quilombo. E aí qual que é a ideia de quilombo que se tem? É que o quilombo é uma coisa bem distante e é uma coisa do passado, né? E quando, se a gente parar para pensar, a gente pode falar do nosso lugar. A gente pode falar de quilombo pensando em Nova Lima, onde nós tivemos o quilombo dos Luíses e o quilombo dos Timbuktu, dos Luíses, né, do lado lá do Morro do Elefante, dos Timbuktu, Boa Vista. Olha Boa Vista, gente. O que é aquele lugar? Né? O que é aquele lugar? Desses caminhos todos que nos levam até lá, essas trilhas, né, aquelas ruelas, o próprio lugar, o que é aquilo? Né? E a gente pensar que a gente tem uma cidade que até hoje ostenta-se uma casa grande, né? Ninguém chegou para falar casa grande, mas se fala assim em casa grande, gente, implicitamente pensa assim em quê? Em senzala. Se tem casa grande, teve senzala. E aí ninguém lembra que teve senzala. Teve senzala e teve esses caminhos todos que levavam até o quilombo, por quê? Porque isso é um processo de resistência. E quando a gente vem trazer essa reflexão, quando a gente vem falar que tem jovens negros, historiadores que estão ali, escafunchando essa história, trazendo essa história à tona, a gente vem dizer o quê? Que o povo negro está deixando de ser ideia para se transformar em identidade. E olha só, né? Quanto tempo depois, com a nossa cidade fazendo o quê? 320 anos, e aí que a gente vem falar que estamos deixando de ser ideia para ser identidade, né? Quando, se tivéssemos realmente a importância devida e visibilizada, já seríamos identidade desde lá atrás, né? E aí vem essa ideia de pensar o povo negro lá atrás, né? Como na outra live o Dr. Juarez até contou, ele falou, né, do protagonismo dos ingleses, dos espanhóis, dos italianos, e falou de pensar lá atrás os africanos. E eu lembro que eu até falei de ter que pensar cá na frente, né, dos africanos, cá na frente, e atribuir ao povo negro de Nova Lima, os que vieram, os que formaram, que deixaram aqui o seu legado de ancestralidade, pensar nesse povo lado a lado, com os ingleses, com os espanhóis, com os italianos, sabe? Dividir esse protagonismo, minimamente dividir esse protagonismo, né? Não tem como a gente pensar em elevar uma cidade se a gente não trabalhar a valorização de todos os povos que aqui chegaram, que formaram isso aqui.
Não tem como, sabe, a gente querer que o turismo, por exemplo, dessa cidade caminhe. Aí vou caminhar, vou para os pontos turísticos, vamos mostrar, né, para quem chega aqui, os pontos turísticos. Aí vou lá no Zigue-Zague, aí vou para a Igreja do Rosário. E aí eu não falo de quem construiu aquilo ali. Eu não falo do povo que tornou possível o que está sendo ali palpável, visível. Aquilo não surgiu do nada, alguém fez. Né? E eu não penso nesse povo, sabe? Enquanto povo que constrói, sabe? Que tece a sua face, que tem uma identidade. Aí eu penso nesse povo só enquanto massa anônima, né? Então, por isso que eu sempre estou focando nisso. É uma importância, né? A importância de nós negros dessa cidade ainda está em construção. E é uma construção que está em passos lentos ainda, né? Mas assim, com muita vontade de que cada vez mais pessoas saibam dessa história, né? Cada vez mais pessoas saibam dessa história. E é muito bacana falar desses jovens que estão com essa garra toda, sabe? Com essa resistência toda, porque nós que começamos isso tudo na questão dos movimentos negros, né? Eu, Edna, minha irmã, Milton Damasio e outras pessoas, né? Que são referência em Nova Lima, a gente quer continuar sendo referência para esses jovens, sabe? E referência mesmo de resistência, tá? De resistência, para que as crianças negras, daqui a pouco, elas ouçam falar dessa história nas escolas, elas se sintam representadas. Quando se falar em quilombo, elas não sintam que é uma coisa tão distante e despersonalizada. Tenham, sabe, reconhecimento, identidade, pertencimento. Não tenham vergonha dessa história. Quando se falar em congado, que não haja risos, que não haja deboche. Porque às vezes quando se fala em congado, há riso, há deboche. Eu lembro o capitão José Firmino, sabe, da guarda de condado de Nossa Senhora Aparecida, ele já é falecido. Então eu lembro de um trabalho de pesquisa que eu estava fazendo em 2010 e que, conversando com ele falou dessa angústia. Ele já estava muito cansado, né? Porque ele foi trabalhador da mina do Novo Velho, então ele tinha poeira e tal, de mina, e ele já estava muito cansado. E ele contando, ele falava, em 2010, dessa preocupação de não conseguir passar adiante, né, o legado do congado. E ele falava do incômodo que ele tinha quando ele passava, às vezes, na rua com a roupa da guarda e que ele via crianças rindo, crianças debochando. E ele falava daquele desejo de que a escola aprendesse sobre o congado. E dessa mesma forma que ele falou, o Sobené Cabeça Leve falou, Sr. Olavo falou, e corriam tanto atrás, sabe? Para que a questão do congado perpetuasse. E hoje a gente vai vendo que está morrendo, né? Que as guardas estão morrendo. E José Firmino, nessa época, ele já falava disso. Da questão de ver as guardas de congado morrendo. Porque ninguém ia querer levar isso adiante. Porque a escola não ia ensinar isso. E olha a preocupação com a educação, né? Que a educação é o principal instrumento que a gente tem para o aprendizado das culturas, né? Da cultura do povo. E aí o que a gente está fazendo? A gente não vai conseguir atender a um pedido, a um apelo, né, dessas pessoas que já se foram. O Olavo já se foi, né, Sobené já se foi, José Firmino já se foi.
e as famílias deles, né, ficaram, mas poucos conseguem levar isso adiante, porque é um cansaço muito grande. Essa questão da resistência, às vezes cansa, né? E a gente tem que se revigorar na luta todos os dias para construir a importância de um povo nessa cidade, a importância que a gente sabe que a gente tem, mas que não vê reconhecimento no outro, né? Por quê? Porque as pessoas estão vendo, mas o olhar nem sempre significa visão, né? Porque olha, mas não vê. E realmente é uma coisa que meio que cansa. Então é bonito a gente ver os jovens, né, preocupados em trazer essa história à tona, em fazer a coisa acontecer, em ver que essa história ela vai sendo construída, né, mesmo que timidamente, mesmo que lentamente, mas que sempre vai ter alguém para querer levar isso adiante, né? Como diz, né, aquela canção, né? Cada negro que for, um outro negro virá, né? Para lutar. E a gente vai tecendo essa resistência. Fazendo com que essa história ela seja construída, mas a gente, né, tem pressa que essa importância venha à tona, seja reconhecida. E a escola é um lugar, né, que a gente queria muito que isso acontecesse. A gente queria muito ver os nossos estudantes negros e não negros, né, falando da história de todos os povos e com o protagonismo que todo mundo merece, sabe? O lema agora é a Nova Lima de todos e todas, né? A gente gostaria mesmo que fosse de todos e todas. Eu sonho assim com o dia, sabe? Em que a gente vai olhar para o brasão de Nova Lima e ver lá aqueles leões e que as pessoas não vejam naqueles leões só o símbolo da realeza, sabe? Inglesa. Mas que consigam identificar também naqueles leões a soberania africana, né? A soberania africana, porque enxerga-se só essa realeza, mas é a soberania, né, de quem realmente elevou esse chão. Eu sonho com o dia, sabe, que as pessoas vão olhar assim para o povo negro, para nós negros, e antes da nossa força física, sabe, eles vão conseguir enxergar a intelectualidade. Porque quando veio esse contingente tão grande de negros escravizados e foram trabalhar na mineração, é porque tinham um domínio da técnica de mineração. Isso é intelectualidade. Né? E essa intelectualidade ainda é invisibilizada. Essa intelectualidade do povo negro ainda é invisibilizada. Porque o que é atribuído? Quer-se que seja pedreiros, quer que seja... Não que não seja importante isso, é muito importante. Mas olha a questão, né, das cotas para a faculdade, a gente precisa, né, das cotas como medida de repartição. Né? É importantíssimo isso. Muita gente que não entende essa questão, né, das cotas, é muito importante. Mas muita gente não entende, acha que não precisa. É uma medida de reparação. Né? É a questão de uma reconstrução. A gente precisa muito ressignificar tudo isso. Ressignificar, sabe? Essa importância do povo negro nessa cidade. Trazer essa importância cá para frente, né? E não deixar lá atrás. Né? Fazer com que essa importância seja imperativa. E uma questão para a gente conseguir levar isso é ter o governo junto com a sociedade.
tem, né, eu estou sempre falando desses jovens porque eles estão me encantando mesmo, com essa vontade que eles estão. Mas se nós não tivermos um governo também atuante com relação às políticas de igualdade racial, que consiga implementar de fato essas políticas, aí a gente vai continuar nessa questão da resistência e com passos mais lentos ainda. Um governo que se preocupa com essa questão, sabe? De que seja uma nova linha de todas e todas realmente, né? Que se preocupe com as políticas de igualdade racial, pode fazer com que esses passos, sabe? Acelerem um pouco, que a gente saia desse engatinhar e comece a caminhar com passos mais acelerados, né? E a gente consegue muito isso com a formação de um conselho. Então vamos pensar, nós temos políticas de igualdade racial no nosso município, né, na nossa cidade, desde 2008. Nós estamos em 2021, não temos um conselho formado, né? Não temos um conselho da igualdade racial. E como que essas políticas elas vão caminhar se não se tem um conselho? Então, estão percebendo como que a gente vai puxando coisinhas e vai vendo que a importância deste povo, do povo negro, na construção da história dessa cidade ainda é invisibilizada? E quando tenta se visibilizar, sempre vem alguém e dá uma puxadinha para trás, você começa a caminhar, alguém vai lá e a coisa começa a engatinhar de novo, dá os primeiros passos, engatinha-se. Por quê? Porque entra-se num processo de sucateamento, né? E nessas idas e voltas, a gente continua tecendo resistência, tecendo resistência e tecendo resistência, né? A gente vai fazendo sempre esse caminho. Mas um dia a coisa vai ter que acontecer. Né? Um dia a coisa vai ter que acontecer. E para acontecer, a gente precisa de governo atuante. A gente precisa de governo que realmente acredite nisso. Porque sem a igualdade racial, não é social, que deve estar junto, né? Digamos que seja sócio-racial. Se não houver, a economia não caminha, nada caminha. Muito menos numa cidade com 70% da sua população negra. Tem que se governar para quem? Né? Para todos e todas, não é isso? Então, para todos e todas, não para uma minoria, né? 70% dessa população negra. E a maioria desses 70% não tem acesso aos direitos. Não tem acesso aos direitos. Né? Porque se tivesse acesso a esses direitos, se soubessem, né, teríamos uma política de igualdade racial mais eficaz, que conseguisse atingir essas pessoas na ponta, com relação à saúde, com relação à segurança, com relação à educação. Que educação básica mesmo, porque eu sou de escola há 30 anos. Eu sei que na escola não se sabe sobre a doença falciforme, que é uma doença genética da população negra. Quando se fala-se como uma doença rara. Ah, é uma doença rara. Não, uma doença crônica. É uma diferença bem grande, né? É uma doença crônica. 70% da população de Nova Lima é negra. Nós não temos um hemocentro, né? Então, quem tem a doença falciforme
que é uma doença crônica e ela é grave, tem que ir para Belo Horizonte, tem os postos aqui atendem, né? Tem uma equipe que né, preparada para estar atendendo e tudo, mas a gente não tem o básico aqui. Né? Na hora que o bicho pega, vamos para Belo Horizonte. Ou nos outros lugares que você chega, né, no hospital e tal, sempre tem. Hoje a gente pode dizer que tem um ou outro médico que entende deste assunto e que, né, vai saber como agir quando chega um paciente com a doença falciforme. Mas o que a gente está pensando em termos disso, enquanto, de repente, governo? O que a gente sabe disso, da doença falciforme? O que se sabe? Né? O que se sabe quando não se tem a doença, a maioria tem o traço? Quantos de nós, né, descendentes deste povo escravizado que aqui chegou, né, séculos atrás? Quantos de nós tem a herança dessa genética, dessa doença falciforme? Se não tem a doença, tem o traço. Eu fui descobrir que eu tenho traço quando eu tive a minha filha caçula. Eu tenho um filho já com 28 anos, a minha caçula tem 11. Né? Então eu tenho traços. Por exemplo, se meu marido tivesse traço, eu poderia ter um filho com a doença. Eu tenho um sobrinho que tem. A gente sabe a luta que é. E está se pensando em quê? Eu sempre falo isso, sabe? Quanto o governo, quanto para a população negra, essa questão da saúde, está se pensando em quê? Hoje, o teste do pezinho, ele detecta, né? A doença falciforme, o traço falciforme. Há anos atrás, 2014, 2016, não sei, quando eu trabalhava na Coordenadoria de Igualdade Racial, comecei um processo de pesquisa, sabe? Para saber sobre as crianças que estavam nascendo com traço falciforme. E, em média, de 10 crianças, 3 nascem com traço falciforme. Na época, hoje eu não sei. Pensa, lá na frente, quando quem tem traço falciforme, encontrar com alguém que tem o traço falciforme, se relacionar, pode ter um filho com a doença falciforme. Quem é que está pensando no contingente de pessoas com doença falciforme que nós podemos ter em Nova Lima no futuro? Né? Eu até costumo brincar com minha filha e falo com ela, ó, quando você começar a namorar, eu vou te identificar, tem o traço falciforme. Porque, pelo amor de Deus, pensa no que você vai fazer. Porque só família de quem tem alguém com a doença falciforme sabe como é doloroso, porque as crises áudicas, elas são muito fortes e a gente sabe como é doloroso o caminho até você conseguir socorrer aquela pessoa, médico que entenda o que ele está se passando. É doloroso, né? E isso tudo historicamente é importante na formação da nossa cidade, porque são pessoas daqui, né? São pessoas daqui. E o que está se fazendo? Sabe? Teve uma época, né? Minha irmã até sabe disso, que nessa questão da doença falciforme, Minas Gerais inteira ficou se sabendo que Nova Lima estava avançadíssima nisso. Nova Lima estava avançada, que tinha um programa muito bom aqui, que estava tudo caminhando, mas estava tudo só no papel. Estava tudo só no papel. Porque nem a quantidade de pessoas com a doença falciforme o setor da saúde sabia. O número de pessoas que tinha um número lá, e depois a gente foi descobrir outras pessoas.
né? Então isso tudo é importante, historicamente importante. A gente saber, a gente trazer à tona, trazer essa reflexão à tona, porque olha como que o povo negro de Nova Lima ainda está invisibilizado. Como que as questões que acometem esse povo ainda está invisibilizado, né? Na questão da segurança, né? Quantos jovens negros são mortos, estão presos, né? Eu nem sei, parece que são no Brasil, se não me engano, a cada 6 minutos morre na faixa de 20 e poucos jovens, 23 jovens negros, se não me engano. Então, ali, mas a gente não está, né, muito longe de estar nesse, morre esse mundo jovem. É tanta coisa, né? E é tudo historicamente importante. Onde estão, né? Os nossos negros, né? Nas instâncias de poder da nossa cidade. Eles estão onde? Onde eles estão? Fala-se muito, usa-se muito a palavra empoderamento. O fato, de repente, de eu estar falando aqui hoje, né? Quem ouvir pode se falar assim, Mônica é empoderada. Isso. Né? Porque cadê o reconhecimento da Mônica Jacinto? Sabe? Empoderamento seria ter algum cargo de, sei lá, de destaque, de sei. Onde está esse empoderamento? Né? Onde estão as nossas, o nosso povo negro na política? Né? No legislativo, por exemplo, cadê? Vamos pensar, a gente saiu recentemente, né, de um processo eleitoral. Nós tivemos candidaturas negras em Nova Lima, valiosíssimas, com uma repercussão assim bacana. Mulheres negras, sabe? Que tiveram a coragem de ousar, e que tiveram uma repercussão assim bacana, né? Para fazer as suas propagandas. Mas na hora da contagem dos votos, né? A candidata que a gente, né, negra, que teve maior número de votos, teve 250 votos. É pouco. É pouco. E a campanha dela teve uma proporção bacana. Foi a campanha negra de maior proporção desse Nova Lima. 250 votos. Cadê a importância do povo negro na formação da história de Nova Lima? Cadê? Né? Porque quando chega nessa hora, eu não vou votar na mulher negra, eu não vou votar no homem negro, porque quem é o negro? Quem é o povo negro mesmo? Quem é o povo negro mesmo? Aquele povo bem lá de trás. E se a gente não chegar esse povo bem cá pra frente, aí a desigualdade vai continuar assolando. E aí a gente vai continuar tecendo resistência. Né? A gente vai continuar para sempre tecendo resistência. E é nesse tecer resistência que a gente vai continuar construindo, sabe? Essa importância. Construindo essa importância. E no que depender de mim, né? Às vezes quando o ombro cai, a gente levanta de novo, né? A gente sempre lembrando do nosso legado, da nossa ancestralidade, do nosso pertencimento, né? De tudo que foi deixado. E a gente vai construindo,
né? Mesmo que não saibamos de onde viemos. Mesmo que não saibamos, né? Porque eu não sei de que povo da África eu descendo, né? Eu não sei se eu sou Angola, se eu sou GG, se eu sou Pimbu, eu não sei. Eu não sei, né? Mas quem chegou em Nova Lima e é de descendência inglesa, sabe se é Nico, se é Chalmers, se é, né? Quem é de descendência italiana sabe, de lugar dele, espanhola sabe. Mas o povo negro não sabe, não sabe. Né? Então, a gente corre atrás dessa identidade também. E a gente corre atrás dessa importância também. Importância desse reconhecimento. Né? A gente, com a certeza de que nada é fácil. Nada é fácil. Mas que graça tem o fácil, né? Que graça tem o fácil. Então, acho que é isso. É um pouco de reflexão que eu queria trazer mesmo. E para falar, né, um pouco mais disso, eu acho que eu posso finalizar com a leitura de um poema que eu fiz, né, sobre Nova Lima. E essa importância, né, do enegrecer dessa cidade, sabe? A importância da gente enegrecer essa cidade, enegrecer os lugares, da gente não sentir estranheza, né, por alguns lugares por onde a gente passa, porque a gente, enquanto povo negro, sabe, tem lugar nessa cidade que ainda causa estranheza às pessoas, a presença da gente, sabe? E tá podendo fazer essa reflexão, poder ver esses jovens negros que estão aí lutando, é um pouco de estar trazendo toda essa história à tona, de estar visibilizando, né, a gente enquanto povo negro, porque eu lembro muito, né, uma frase do meu amigo Jader de Souza, que Jader diz: o que é pouco visto causa estranheza. Então, que de agora em diante a história do povo negro dessa cidade seja vista, seja contada, para não causar mais estranheza a ninguém. A ninguém. Vou ler aqui um poema para a gente poder finalizar. E diz assim: Nova Lima, enegrecer. Nova Lima, seu maior cúmplice são nossos sorrisos. Sua melhor música, capoeira. Sua redenção é o axé. Nova Lima, de influência inglesa e soberania africana. Quantas mãos te construíram? Seu ouro tem a cor da pele de seu povo, cujo valor nem se calcula. Sou filha de suas entranhas e não posso mais me sentir uma estranha em alguns lugares por onde passo. Mas agora, Nova Lima, estando mais estreitos os laços entre cria e criatura, exalto aqui a formosura de ti, soberano lugar, que Nossa Senhora do Rosário e outras divindades tantas não cansam de abençoar. Seus morros, suas ladeiras, o Bicame, o Bonfim, suas paisagens, suas escolas, blocos carnavalescos, festim, contam e cantam sua história, em cada esquina ou botequim. Nova Lima, Jardim Canadá, Macacos, Mimbu, Boa Vista e muitos outros bairros, onde as raízes se misturam em meio às lutas e conquistas. Nova Lima, enegrecer, face a face, negro e branco, sorrisos ausentes e francos no reflexo desse espelho,
Quantas mãos te construíram? Cidade contraditória, quero contar sua história, do Oiapoque ao Chuí, dentro e fora daqui, em viagens transcendentais, para que não nos falhe a memória ao falarmos dos açoites e glórias dos nossos ancestrais. Enegrecer é resistência, enegrecer é dor e calma, trazer no corpo e na alma ideais de liberdade que para nossa felicidade já não serão utopia de uma só etnia, mas comunhão de um povo que busca um tempo novo despidos da tradição. Por isso, Nova Lima, agora, a cada romper da aurora, terá também como lema a igualdade de condição, pois cada um que aqui vive sabe que quanto mais vive, mais se eleva esse chão. Sim, Nova Lima, seu maior cúmplice são nossos sorrisos, sua melhor música, capoeira.